Boa tarde. Estamos começando mais um ao vivo do TV Folha. O tema de hoje é o futuro do minhocão e com o engenheiro e mestre em transportes, Sr. Sérgio Eisenberg. Ele também foi colaborador por 13 anos da CET, aqui em São Paulo. Então eu vou começar... E a Folha, a oportunidade deste debate. Por quê? Porque todo mundo tem uma ideia sobre o minhocão e ninguém conhece nada sobre o minhocão. A população tem medo, inclusive os usuários, que na hora que aquilo fechar, para a cidade. Então, existem posições muito fortes, posições filosóficas, posições que são figadais, mas é preciso, antes de mais nada, desmistificar e saber o que acontece ali, o que é o minhocão, para que ele serve, se ele tem remédio, se ele não tem, o que ele causou, o que ele vai continuar causando, com parque ou sem parque lá em cima. Ou seja, é preciso, esta é a maravilha desse debate, informar a população para que se percam medos, para que se discuta a coisa com base técnica. E está faltando informação. Filosofia sobre isso tem bastante. A ideia do parque é uma ideia maravilhosa. Quem é contra um parque? Mas vai resolver a degradação? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver não é só desativar ou não, é pensar aquela estrutura elevada. Se tiver lá em cima ouro, parque, ou carro, ou nada, vai alterar alguma coisa lá embaixo? Não vai alterar absolutamente nada. Qualquer estrutura urbana elevada traz imediatamente a degradação. Então, se a gente quer recompor e recuperar a cidade que ficou destruída do ponto de vista de ambiência urbana por conta daquele monstrengo, é bom saber que seja o que for que se coloque lá em cima, embaixo continuará degradado, com um agravante. Se nós matarmos a alternativa viária que hoje é o minhocão, mantendo aquela estrutura, embaixo obviamente ficará mais congestionado. Portanto, o comércio que tende a sobreviver, que tenta sobreviver naquela região inóspita e hostil, vai terminar de morrer. Então, acelera a degradação, acelera o que já hoje tem. Então, toda área que congestiona por demais, degrada do ponto de vista urbano. E então nós teríamos uma estrutura elevada, um congestionamento infernal, e o resultado é que acelera a degradação que não tem volta com aquela estrutura lá. Vou dar um outro exemplo muito curioso de estrutura elevada que trouxe uma degradação infernal na cidade de São Paulo. E a estrutura é uma estrutura do metrô, e a avenida é a Avenida Cruzeiro do Sul. Na década de 70, quando foi feita a linha Norte-Sul, a Avenida Cruzeiro do Sul era o portal de entrada nobre da Zona Norte. Se hoje a gente passa na Cruzeiro do Sul, a gente vê imóveis velhos, de 40, 50 anos de idade ou mais, de dois ou três andares, com estacionamentos, com garagem, com correio, com aluguel de carro, usos pouco nobres e nenhuma verticalização. Por quê? Porque aquela ambiência daquela estrutura é um tipo minhocão, com aquelas passarelas, com as estações, e é tão horrível que embaixo, primeiro o metrô cercou por baixo e colocou grade para que não virasse dormitório à noite. Aí tirou e agora fez uma arquitetura anti-mendigo que o Ministério Público proíbe e foi feito, junto aos pilares com pedras pontudas para que as pessoas de noite não durmam lá. Ou seja, é metrô, é o sonho de consumo e aquela via ficou degradada. E pelo oposto, na mesma linha Norte-Sul, no lado extremo sul dela, São Judas, que era, quando foi feita a linha Norte-Sul, era um lugar pobre, encostado em Cidade Ademar, que era reduto de bandido. Isso são as coisas de 40 anos atrás, 30 anos atrás. E hoje a verticalização da Jabaquara, daquela região, é impressionante. Prédios residenciais e comerciais, uma grande evolução de ocupação urbana, adensando uma região que tem metrô, e o metrô passa por baixo, a gente passa pela estação, nem percebe que tem estação, é uma esquininha que tem uma escada rolante e você chega no metrô. Então, veja que pode ser a estrutura que for, se for elevada, ela traz degradação e não tem remédio para isso. Portanto, o metrô continuando lá, o metrô não. O minhocão continuando na Olímpio da Silveira, na São João, na Amaral Gurgel, em toda aquela região, vai, seja o que for que tenha lá em cima, vai causar degradação urbana. O mundo inteiro está eliminando as suas estruturas elevadas.
é o que nós temos que fazer. Então, esta é a minha posição. Aquilo, para que a cidade seja resgatada, nós precisamos destruir aquilo e não adianta colocar parque lá em cima que não vai melhorar. Pelo contrário, com o congestionamento, vai piorar o trânsito, portanto, agravar com mais este fator a degradação urbana pela quebra geral do comércio. Então, a discussão que eu coloco é em que momento e como deve ser feita a demolição do Minhocão. Porque simplesmente fechar aquilo vai causar um trauma. Então é preciso primeiro entender, e nisso a prefeitura tem a obrigação de esclarecer a cidade com mais dados. Mas eu vou dar para todos informações que são basicamente importantes para decidir da sua importância estratégica, a importância do Minhocão. Vamos pensar na ligação leste-oeste. A chegada na Praça Roosevelt vem com 3 faixas de tráfego. Aí vem com 3 faixas, a ligação leste-oeste vem com 3 faixas de tráfego, e depois aparece o Minhocão, Amaral Gurgel. Então o que acontece é que há uma abertura depois da Praça Roosevelt, mas o gargalo está antes. Então, no sentido leste, no sentido que vem da zona, pegando a Praça Roosevelt e em direção ao Minhocão, nesse sentido o Minhocão não faz falta. Porque a capacidade de alimentação com 3 faixas, se eu tirar o Minhocão, sumir com aqueles pilares que são enormes e que geram um canteiro central enorme, e eu resgato a largura original daquela via sem os pilares, eu consigo dar a capacidade que tem em cima ou por baixo. E mais, quando termina o Minhocão, lá na Francisco Matarazzo, nem 3 faixas tem 2 só. Então não adianta eu querer grande capacidade num sentido se mais adiante só passam 2 faixas. Que a Francisco Matarazzo tem 3 faixas de tráfego, uma é corredor de ônibus e 2 são carro. Então, neste sentido, o Minhocão não faz falta nenhuma, do ponto de vista estratégico, para a cidade como um todo. E no sentido oposto é a mesma coisa, porque você tem Amaral Gurgel chegando na Praça Roosevelt com o Minhocão, tudo se aperta num nada e fica um grande estacionamento no pico da tarde, em cima do Minhocão e na Amaral Gurgel. Com ou sem o Minhocão, o limite é a própria Praça Roosevelt e a ligação leste-oeste, que não muda. Então o Minhocão em hora de pico serve não como uma alternativa de tráfego, mas um grande estacionamento elevado. Então a sua eliminação e o aproveitamento do canteiro central, tanto da São João quanto da Amaral Gurgel, que é enorme, que não serve para nada, e pode ser estreitado, e aumentando a capacidade da própria Amaral Gurgel, nós temos pelo menos uma faixa a mais por sentido. Como é que a gente pode conseguir mais capacidade? É outro problema que a prefeitura não resolve. Os semáforos da cidade de São Paulo são pessimamente geridos. O sistema vivo, eletrônico, os semáforos inteligentes não funcionam, nossas centrais não funcionam. Se elas funcionarem, elas conseguem dar uma redução de congestionamentos da ordem de 20%. Então, se a gente coloca semáforos inteligentes em toda aquela região e requalifica as avenidas por baixo do Minhocão, nós conseguimos a capacidade necessária sem aquela estrutura. Então, é como fazer isto. Com que estratégia fazer. Mas do ponto de vista estratégico, veja, Pedro, que o Minhocão não faz falta e não depende de metrô, de investimento para daqui 15 anos. É uma coisa para já. A lógica indica que aquela obra jamais deveria ter sido construída. Entendi. Então, só para esclarecer e resumir, na sua opinião, das duas uma, ou mantém o Minhocão como está, servindo para o tráfego de veículos, ou o leva abaixo e faz uma série de reformas estruturais para que o tráfego não seja prejudicado. O parque não. Mas esse manter, Pedro, não é o manter indefinidamente, porque esta estrutura está condenada. Ela já tem 50 anos. Nada é eterno. Agora, já, sob pena de começar a cair coisa, é preciso iniciar um processo de reforma daquilo. Então a pergunta é, vamos reformar aquilo ou botar abaixo? O botar abaixo não é nenhum desastre. Porque botar abaixo uma estrutura que levou 13 meses para ser construída, talvez seja feito em 6 meses. A cidade conviveu com interdições muito piores. Você vai ver, quando foi construída a linha norte e sul do metrô, o governador lembra, a própria Jabaquara, Domingos de Moraes, as avenidas foram interditadas totalmente por 4, 5 anos. E depois veio o metrô, que levantou a região. Então, se a gente ficar com uma obra de 6 meses e criar alternativas para isso, até os próprios aplicativos de celulares vão fazer com que esses caminhos alternativos sejam feitos, a gente sobrevive à fase de obra rápida,
que pode ser só no período noturno, porque é só desmonte de vigas, não precisa britar aquilo, é só desmontar as vigas, aquilo é pré-moldado, desmonta rapidamente, demole os pilares e reconstitui a capacidade das vias que estão debaixo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é que alguns especialistas apontam que transformando aquela região do Minhocão em um parque, por exemplo, ou fechando ela, como já acontece hoje no domingo e agora com essa proposta talvez nos sábados, a privacidade dos moradores dos prédios do entorno do Minhocão, ela ficaria prejudicada, porque hoje o carro ele trafega ali numa velocidade de 50 km por hora e a pessoa fica concentrada na via. Mas quando ela está em cima do Minhocão, ela pode parar, olhar para os apartamentos, e isso poderia prejudicar a privacidade dessas pessoas. Essa proposta ela não pode já piorar esse problema, ou gerar algum tipo de transtorno nesse sentido? Entendi. Quer adicionar alguma coisa, Sérgio? Eu gostaria, sim. Quando eu menciono que a retirada da estrutura do Minhocão e dos seus pilares permitem requalificar a via, eu usei a palavra requalificar a via, e não transformar aquilo num mar de automóveis, esquecendo que a via tem ônibus, que a via tem bicicletas e que a via deve, portanto, passar por uma requalificação. Ao invés de ficar um corredor de ônibus espremido numa caixa de fumaça, que é mortal para a saúde, ele vai ficar num canteiro central com árvores. Ou seja, não se está dizendo que é para resgatar essa via, para expulsar o uso para ciclovia, que pode servir também para jogging, para corrida, em vez de ficar num sol escaldante, numa região arborizada que o Minhocão não permite, não tem como arborizar aquilo. Então, mesmo porque se eu vou usar um parque por algum tempo, eu não vou colocar e tirar a árvore de lá. Então, se eu quero resgatar, eu digo resgatar mesmo. Como a Faria Lima foi resgatada, como a Berrini está sendo resgatada. Fazer uma utilização inteligente e racional, colocando ônibus em prioridade, que é a obrigação da prefeitura fazer corredor de ônibus, isso ela tem que fazer, e ainda com isso ter espaço para mais capacidade, porque se o espaço público existe, deve ser usado com inteligência. E ele foi usado de uma maneira muito burra ali, uma maneira destrutiva. O vereador mencionou que a Cruzeiro do Sul não avançou por conta do Campo de Marte. Então eu vou dar um outro exemplo para mostrar como o efeito de qualquer estrutura elevada, outro metrô elevado, causou um desastre numa cidade riquíssima, que é Chicago. Chicago tem a beira do lago, Michigan, a sua milha magnífica, é algo fantástico, riquíssimo, maravilhoso, e a 450, 500 metros à distância tem uma via paralela onde corre o metrô, onde só tem loja fechada, aluga-se, vende-se, os prédios emparedaram as paredes e aquilo virou lugar onde todos os filmes de gangster são feitos em Chicago. Quando a gente pensa em filme de gangster, pensa em Chicago, os carros correndo entre os pilares daquela estrutura pavorosa. Ou seja, não tem jeito. Pode colocar o que for, qualquer estrutura elevada, ela traz uma degradação em cidades ricas com polícia a cada esquina. Portanto, não funciona. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que requalificar. E esta discussão, então, ela tem que ser levada em conta e tem que ser conduzida, eu diria, não pela prefeitura, que é interesse, não por nada. Eu diria que o fiel da balança, ouso dizer aqui, teria que ser o Ministério Público. Por quê? Porque a gente vai, com frequência, a reuniões de população, audiências públicas, e quem conduz o microfone está interessado no projeto, portanto, não é isento. Ao passo que se essa condução de uma audiência pública, a condução de uma pesquisa com os moradores, o que você acha? Vai ficar bom ou vai ficar ruim? O morador hoje sabe como vai ser, porque ele já tem no domingo uma experiência de maior ou menor privacidade. Então é preciso ouvir os moradores também, mas de uma maneira isenta, desvinculada de qualquer interesse de faz parque, não faz parque, demole, não demole, para ouvir com isenção a população. Não ter assodadamento em fazer, não investir em algo que tem que ser derrubado para não cair. Então, esta análise técnica com informações claras,
com transparência total, com informações, como agora se pode colocar, como a Folha está permitindo, é fundamental para saírem os medos, os receios e os sonhos e os devaneios e conseguirmos efetivamente resgatar aquela cidade. E eu tenho absoluta certeza, eu estou convencido, nada que fique de pé ali vai resgatar aquela região. Pode agravar, inclusive, se o trânsito prejudicado pelo fechamento lá de cima, de uma maneira mais intensa, e terminar de matar o comércio que tenta sobreviver lá embaixo, nós vamos andar para trás em termos de acelerar a degradação urbana. E isto vale para Minhocão, qualquer metrô elevado, até para monotrilho. Se a gente vai ver as estações de monotrilho que estão sendo feitas na Roberto Marinho, por exemplo, começam a surgir minhocões aéreos. Foram para a cidade a ideia de pilares esbeltos, aquele negócio passando lá em cima, mas não se mostrou as estações, que agora aparecem com uma floresta de pilares. A ambiência lá embaixo é a pior possível. Será a pior possível. Nós vamos recriar isso. Então, a cidade é valiosa demais para que o espaço público seja utilizado por estruturas aéreas. Nós temos que deixar o espaço público liberado. O Minhocão, ele enterrou várias praças. O Minhocão enterrou o Largo Santa Cecília, a Praça Marechal Deodoro. São lugares maravilhosos, estão sufocados. Na hora que a gente tirar, esse negócio vai reaparecer. O espaço público está lá, debaixo de concreto. Então, ao tirar o Minhocão, eu não estou dizendo transformando aquilo num asfalto reluzente. Eu estou dizendo que a cidade vai resgatar suas praças, resgatar espaço, arborização de grande porte, acabar com a ilha de calor que tem lá. Não tem uma árvore naquela região, porque não cabe. Na calçada não cresce, no Minhocão não pode, embaixo não dá, porque é sombra, então não tem árvore. Com aquela estrutura, eu vou colocar uma árvore de plástico lá em cima, não adianta. É preciso arrebentar aquilo, colocar um canteiro bom, arborizar o canteiro central e recriar aquilo para o ser humano. O nível do chão é valioso demais para qualquer outro uso, qualquer outra estrutura. Essa é a minha posição com relação a esta estrutura. Entendi. Então, na opinião do senhor, essa posição de criar esse parque suspenso, ela é mais paliativa do que resolutiva? Porque ela vai exigir investimentos para proteção anti-ruído, proteção visual. Isso envolve reestudar a estrutura, porque na hora que eu coloco uma peça alta e pesada na borda, eu tenho que verificar a resistência estrutural daquilo e pode não ter. Eu teria que investir numa estrutura que já está com os dias contados se não for reformada. E aí vem a pergunta, vamos reformar ou vamos demolir? E por isso que eu coloco, analisemos a função de tráfego. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui hoje nesse debate, e a gente percebe que ele não tem função de tráfego relevante. Opa, é informação que o vereador, inclusive, achou interessante, que já tinha ouvido na CET. Portanto, esse debate carece de mais informação da área técnica. Dizer que passam 80 mil veículos no Minhocão pode não ser nada. Pode ser que esses 80 mil passassem por baixo igualmente com facilidade. Como, aonde, em que horário? No horário de pico não fica tudo parado? Então passa zero. Então no horário de pico é como se ele não existisse. Então é preciso enxergar a função daquilo. E mais, com relação a modelo rodoviarista, nós sabemos que hoje em São Paulo mais gente anda de carro do que anda de ônibus. E mais gente anda de carro do que anda de metrô. Tem mais viagens de automóvel. Agora, o pessoal não anda de automóvel porque adora automóvel. Anda de automóvel porque o ônibus demora 2,5 vezes a mais. E o bem mais precioso que existe para uma pessoa é a sua vida, é o seu tempo. Então, se eu posso fazer uma viagem mais rápida, eu vou fazer, só se o meu bolso não permitir. Agora, quando o poder público oferece uma alternativa, que não o automóvel, o paulistano imediatamente aceita e acata as boas alternativas. Veja a linha amarela. Do dia para a noite, ela passou a ter 1 milhão de usuários, que não vieram de Marte. Esses usuários abandonaram, inclusive, o carro, porque o Largo da Batata, que era um terminal, o pessoal pegava ali para subir para Paulista, passou a pegar o carro lá no Butantã ou mais longe e caiu o valor do estacionamento no Largo da Batata. As pessoas abandonaram o carro, ficou mais rápido ir para Paulista de metrô, mesmo com a superlotação. Então dizer que o paulistano adora o carro e usa o carro modelo é tratar o paulistano como vítima. Ele paga imposto,
e não tem o transporte de massa. O próprio plano diretor da cidade de São Paulo permite agora o solo criado e o subsolo criado. A arrecadação vai ser de vários bilhões de reais nos próximos 10 anos, que daria, eu estudo, em 40 bilhões de reais no solo criado e subsolo criado, e nenhum tostão desse dinheiro todo está amarrado na construção de transporte de massa. Então é preciso descompartimentalizar a ideia de que o município cuida de ônibus e de corredor e não os está fazendo, que o Estado cuida do metrô e também está fazendo uma velocidade muito lerda, e a União esquece a gente como párias, nós só pagamos impostos. É preciso que a União, Estado e município se juntem para resolver o problema da mobilidade de massa aqui em São Paulo. Enquanto isso não se resolve, o pessoal do carro não cabe no metrô e não cabe nos ônibus. Então não adianta tratá-los como inimigos. Eles são vítimas da falta de conversa dos 3 níveis de poder público para garantir uma aplicação razoável, inteligente do dinheiro. A prefeitura, inclusive, com o dinheiro do solo criado, porque ela vai aumentar a verticalização, vai aumentar a intensidade do uso da cidade, portanto, sem transporte de massa, a cidade não vai crescer, ela vai inchar e morrer. Só gostaria de finalizar com uma pergunta e eu gostaria da resposta de vocês, sim ou não. Agora ficou difícil. E agora dá uma fácil. O minhocão hoje para o trânsito de São Paulo, necessário, sim ou não? O que vocês acham? Hoje, São Paulo depende do minhocão ainda para a circulação dos veículos? Do ponto de vista dos dados que vocês têm? Eu sou obrigado a colocar como... Não consigo sim ou não. Veja, se ele não existisse e a via tivesse o canteiro central estreito, eu diria, tá ótimo, não muda nada para São Paulo. Não muda nada para São Paulo. Se ele existe e não tem trânsito, ele piora. Então a sua pergunta é, o minhocão não existe para trânsito, existe fisicamente ou ele não existe fisicamente? Então, para o senhor, ele não deveria existir fisicamente, mas se tivesse uma reformulação da Amaral Gurgel, ele não faria falta. Não entendi a pergunta. Se o minhocão fosse botado abaixo e reformulado a Amaral Gurgel, ele não seria necessário. Não só a Amaral Gurgel, como a General Olímpio da Silveira e a São João, não precisaríamos de nada para que São Paulo funcionasse exatamente igual. Certo. Apenas completando, fazendo com que o sistema de semáforos funcionasse com semáforos inteligentes. Do jeito que está, não dá para funcionar. Estamos encerrando mais uma transmissão ao vivo do TV Folha. Agradeço a audiência, a atenção de todos. Uma boa tarde.